E eu gostaria de convidá-los vocês a ler comigo o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, do verso 13 até o verso 15. Gálatas capítulo 5, do verso 13 até o verso 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esta é a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça e feche seus olhos e ore comigo. Pai, queremos te dar graças por essa palavra, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade de refletir mais uma vez acerca da tua vontade, para nos dar direção, para nos corrigir, para nos ensinar em amor e para nos transformar dia após dia, para sermos mais parecidos com Cristo. Minha oração é que essa palavra encontre solo fértil no nosso coração, produza frutos que te glorifiquem e que nós possamos, cada dia mais, viver de modo digno do teu evangelho. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Queridos, se vocês querem se aprofundar um pouco mais sobre o que nós estamos trabalhando ao decorrer dessa série, sobre servir uns aos outros, servir a Deus, servindo pessoas, eu indico uma leitura muito importante para nós, que inclusive está disponível lá no Urb Store, uma leitura de um livro escrito pelo Tim Keller, pastor Tim Keller, infelizmente já faleceu, mas está com o Senhor, homem de Deus, e tem muito a contribuir sobre o ministério de misericórdia. Então, é um assunto muito interessante, eu recomendo essa leitura. Bom, talvez vocês já tenham ouvido falar do filme O Resgate do Soldado Ryan. Alguns sorriram porque eu sempre trago um filme, né? Mas esse é um clássico do cinema, antigo inclusive, né? Se você não ouviu, eu te conto um pouco sobre o que acontece nele. No fim da Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados recebe uma missão difícil. Eles vão encontrar um homem, um único homem, e a fim de resgatá-lo e trazer de volta. E o nome desse soldado é James Ryan, cujos 3 irmãos já haviam morrido no campo de batalha. Essa tropa, ela atravessa o campo de guerra, se colocando em uma situação de perigo e de quase morte, para que aquele único homem viva e seja liberto da sua condição. Ryan é resgatado. Mas na cena final, o capitão Miller, líder dessa missão, ele olha para Ryan ferido, perdendo a sua vida, e diz uma frase simples: faça por merecer. Anos depois, Ryan, visitando o túmulo do capitão com a sua família, diante da lápide do capitão Miller, emocionado, ele se pergunta: será que eu vivi uma vida digna dos sacrifícios dele? Aquela cena ecoa uma pergunta que chega até nós hoje. O que nós estamos fazendo com a liberdade que nós recebemos? Como que nós vivemos depois que alguém morreu por nós? Paulo parece fazer essa mesma pergunta aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 5, que nós acabamos de ler, porque é exatamente sobre isso que ele está ensinando. Cristo nos libertou, mas não para vivermos do nosso jeito, mas para vivermos o amor que serve. E é exatamente essa tensão de graça, lei, liberdade e responsabilidade que o apóstolo Paulo vai tratar e trabalhar com esses irmãos aqui da igreja de Gálatas. Ao longo de toda a carta você pode perceber isso. Mas no sermão de hoje nós veremos que servir é o modo como a graça
de Deus, ela se torna visível em nós. Nós veremos que Cristo, ele não nos liberta para fazermos aquilo que nós queremos, mas para vivermos em dependência de Deus e em cuidado com o próximo. E é nesse chamado à liberdade que a gente descobre o verdadeiro sentido de servir. Vamos ver isso no texto? Leia comigo o verso 13 novamente. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. A palavra chamada aqui, ela tem um peso especial. Não é um convite aberto como aquele que a gente faz para o nosso vizinho de apartamento ou para o nosso colega de trabalho. Olha, tem culto lá na Urbana, domingo, 10h30 da manhã, e aí a gente não sabe se realmente ele vai vir ou não. Na verdade, esse chamado aqui tem a ver com um ato eficaz de Deus sobre aquele a quem ele ama. É como aquele ato de Deus de que nos leva da morte para a vida. Essa ideia que está por trás dessa palavra, chamados. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar lá em Romanos, capítulo 8, verso 30, quando ele diz: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Ou seja, a liberdade que Paulo está trabalhando aqui, a qual nós somos chamados, é o ambiente da nova criação, da nova vida no Espírito. É uma realidade totalmente diferente. É a realidade onde nós temos Cristo que nos liberta da lei, da culpa, da condenação, mas também nos conduz à graça que serve, a graça que nos traz uma responsabilidade. Então, nós podemos entender que a liberdade a qual nós somos chamados aqui é o solo fértil, onde brota o serviço, onde o amor floresce, onde a graça frutifica. Mas não é tão simples. O apóstolo Paulo, ele traz uma advertência ainda no verso 13, como quem diz: cuidado, muito cuidado. Vamos ler novamente? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, existe um perigo no meio desse processo da gente ser tomado pela inclinação da nossa carne e fazer justamente o oposto daquilo a qual nós somos chamados. Porque a palavra que é traduzida aqui por ocasião, em outra tradução, pretexto para a vontade da carne, traz a ideia de base de operação como um acampamento de um exército antes da batalha. O que Paulo está querendo dizer aqui é: não usem a liberdade como manobra para o seu egoísmo, para fazer as suas vontades. A liberdade em Cristo não é licença para nós vivermos como se tudo girasse em favor de nós. E carne aqui não tem a ver com o corpo físico, mas tem a ver com o eu autônomo, orgulhoso, que quer viver de forma independente de Deus. E, meus irmãos, essa atitude é contrária à nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. É contrária à missão de Jesus Cristo, que nos resgatou quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É contrário à operação que o Espírito Santo faz no nosso coração, que nos conduz ao amor e ao serviço. Na igreja da Galácia, nesse contexto aqui, alguns usavam a liberdade para pecar. Outros queriam usar a lei para controlar. Mas Paulo, ele é categórico. Ambos estão errados. Porque o centro continua sendo quem? O eu. Seja cumprindo regras mortas, seja vivendo da maneira que eu acho que é melhor ou conveniente. Por isso o apóstolo Paulo reforça lá no verso 1 do capítulo 15. Leia comigo, acompanhe a leitura. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Meus irmãos, a liberdade cristã, além de não ser para que a gente faça aquilo que a gente quer, para buscar os nossos próprios interesses, ela traz, na verdade, direção, ela traz responsabilidade, ela traz propósito, e o resultado dela é amor, é cuidado com o nosso próximo. Não é viver sem senhorio, e muito menos viver sobre o nosso próprio senhorio, mas é viver sobre o senhorio de Cristo, em obediência a Ele. Uma liberdade que não serve é uma liberdade que volta a se escravizar por meio do ego, do pecado e da vontade própria. Como foi dito aqui, a gente sempre está servindo alguma coisa. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o nosso coração idólatra. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que Cristo, Ele não apenas quebra as correntes e nos liberta da escravidão do pecado, Ele muda a direção do nosso coração. Naquele tempo ainda, muitos confundiam liberdade com independência. Uns diziam aqui nesse contexto, sem a lei, eu posso viver do meu jeito. Eu não preciso me preocupar com regras. Eu não preciso me preocupar com responsabilidade, muito menos dar satisfação da minha vida ao outro. Mas tinha um outro grupo que afirmava, precisamos da lei para alcançar a santidade. Não é só Jesus que é suficiente, é Jesus mais aquilo que eu consigo fazer, mais o meu esforço próprio, mais o quanto eu aguento servir na igreja, o quanto eu participo dos eventos, dos compromissos, o quanto eu chego cedo, do quanto... Vocês entenderam? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a palavra ela nos mostra o que é a verdadeira liberdade. Não é fazer o que nós queremos, nem tentar conquistar Deus pelos nossos próprios esforços, mas é amar e servir como Cristo amou. Então, o serviço ao próximo é o sinal visível de uma vida guiada pelo Espírito, nem dominada pela carne, nem presa a regras mortas. A liberdade em Cristo não é o direito de vivermos e escolhermos o próprio caminho, mas é o poder de viver no caminho certo, conduzido pelo Espírito. E a pergunta que nós podemos nos fazer essa manhã é, será que isso acontece hoje? Será que nós corremos o risco de viver ou cair no mesmo engano? Meus irmãos, fora da igreja, muitas das vezes a gente pensa que liberdade é viver do nosso jeito. Muitas das vezes a gente até canta, né? Vamos viver o que há para viver, vamos nos permitir como quem quer alcançar uma vida sem limites. E às vezes a gente quer trazer isso para dentro da igreja também. A gente quer servir do nosso jeito. Eu participo, mas só quando eu quero ou quando me convém. Eu participo só se for na área que eu tenho aptidão, a área que eu gosto. Eu até sirvo, mas se alguém me corrigir, meu Deus do céu, se eu tomar aquela pastoral, eu já não apareço no próximo domingo. Essa atitude, ou essas atitudes, melhor dizendo, revelam o quê? A velha natureza. A carne ganhando ocasião na nossa vida. A mesma natureza do homem que quis ser senhor de si mesmo. Mas a liberdade que há no Espírito não é aquela que busca controle, não é aquela que busca ser o centro, é aquela que serve por amor. E é para essa liberdade que nós somos chamados. Então, será que a nossa ideia de liberdade não é, no fundo, um orgulho disfarçado de egoísmo? Orgulho disfarçado de egoísmo? Não, um orgulho disfarçado? Será que nós não temos usado a nossa liberdade para justificar o nosso egoísmo, a nossa ausência ou a nossa impaciência com o nosso próximo, com o nosso irmão? Mas o Evangelho, ele nos lembra, a liberdade em Cristo não é independência, não é autonomia, não é viver sem o senhorio de Cristo, mas é serviço em amor, no reino de Deus, livre,
é quem serve, mesmo que isso exija de nós renúncia, abnegação, mesmo que isso seja sofrimento, muitas das vezes. Servir não é perder a liberdade, é viver a liberdade como Deus planejou. Então, o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente pratica ou aplica isso nos nossos dia a dias? No lar, sirva com a sua presença, com a sua atenção, buscando o interesse do outro. Ajude sem ser pedido, sabe? Hoje é domingo, às vezes tem alguma louça lá na pia. Chega em casa e vai lavar a louça sem a sua esposa pedir. Ou então, chega em casa e vai lavar o banheiro sem a sua esposa pedir. Ela pode achar estranho e falar, tá tudo bem? Será que está acontecendo alguma coisa? Muitas aqui sorriram porque realmente é uma coisa, né, atípica, mas nós temos essa oportunidade, a começar por mim. Minha esposa deu risada. Então, o que nós podemos fazer também? Ouvir os nossos filhos antes de dar aquela resposta pronta. Porque muitos pais se acham o dono da sabedoria e que tem tudo para responder, mas escute primeiro. Dê atenção primeiro, tente entender primeiro, reconcilie primeiro antes de querer vencer com seus argumentos. Na igreja, use a sua liberdade para cobrir algumas carências, algumas necessidades. Se disponha, se coloque, né, à disposição para servir com boa vontade. Sirva onde há necessidade, não apenas onde você tem as suas preferências. Temos que sair da zona de conforto. Escaneie o QR Code que está à sua frente e escreva no voluntariado da igreja. Né? Deu para usar essa. Bom, no cotidiano, meus irmãos, vivamos uma liberdade que abençoa. Uma liberdade que oferece favor, que oferece perdão, que oferece uma gentileza. A verdadeira liberdade se manifesta no amor que serve. Bom, depois de nós entendermos então o que a liberdade não é, nós vamos olhar propriamente para o que ela é. A liberdade em Cristo é o poder de amar e servir porque nós fomos libertos do pecado e feitos livres para Deus. Vamos ler novamente o texto, mas eu quero ler a partir do verso 13, parte B, até o 14. Pelo contrário, sirvam uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira liberdade, ela ganha forma quando o amor entra em ação. Quando deixa de ser palavra bonita, quando deixa de ser discurso, quando deixa de ser apenas boa intenção e se torna um gesto concreto. Por quê? O amor que vem de Deus é assim, não é mesmo? O amor que vem de Deus é prático, é generoso, é um amor que se derrama em cuidado. E Paulo é direto quando ele diz lá no verso 13 ainda: sirvam uns aos outros pelo amor. A palavra servir aqui significa colocar-se à disposição do outro de forma voluntária, de forma amorosa, de forma generosa. Não é um servir por obrigação, mas é porque fomos amados primeiro. Será que quando nós estamos servindo aqui nas escalas cotidianas da nossa comunidade, a gente serve com essa ideia convicta ou fervendo no nosso coração? Nós servimos porque nós fomos amados primeiro por Deus? Ou será que a gente chega aqui no domingo e está com a cara desse tamanho porque não tomou nenhum oxo? Então a gente tem que se perguntar, a gente tem que servir com essa ideia em mente. Porque o apóstolo Paulo, ele entende que não devemos servir por obrigação. Nós devemos servir porque nós somos amados por Deus. E ele tem isso tão claro em mente que em Filipenses 2, ele aponta esse modelo de serviço para Jesus. Porque Jesus, tendo plena liberdade como Deus, ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, em Gálatas, nós vemos
a palavra de Deus dizer que liberdade verdadeira é aquela que serve. E em Filipenses, a palavra nos mostra o rosto dessa liberdade. Cristo Jesus. Ele é a tradução viva do amor que serve e que cumpre a lei. Mas servir nessa passagem que nós acabamos de ler também tem a ver com a linguagem prática da fé. Nós fazemos a confissão aqui toda a ceia, né? Professamos o credo apostólico, dizemos, cremos no Senhor Jesus e até diante dos ambientes das pessoas que a gente anda, a gente diz, eu creio no Senhor Jesus. Mas a pergunta é, isso tem sido evidenciado de forma prática na sua vida? Quais obras que você tem entregado para Deus e quais obras na sua vida tornam a sua fé visível? É isso que está sendo trabalhado aqui também. E nisso, nós podemos ler também lá em Romanos 12, 11. Sejam fervorosos no Espírito. E como? Servindo ao Senhor. O Espírito, ele produz em nós nova vida. Mas ele também trabalha em nós para que nós possamos trabalhar pelos outros, cuidando do próximo. E é nessa dinâmica que a gente serve ao Senhor. Por isso, servimos a Deus servindo pessoas. Ah, mas e a graça? A graça não cancela o serviço, meu irmão. Ela tampouco existe para nos deixar relaxados, confortáveis no sofá, embora o sofá seja muito gostoso, principalmente no frio. Mas a graça, ela purifica o nosso coração do medo e da obrigação. É como trazer para nós agora uma realidade totalmente diferente. A gente serve por prazer, em gratidão, em resposta ao amor do Senhor que se entregou por nós. Mas a palavra prossegue dizendo lá no verso 14, porque toda lei se cumpre em um só mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O entendimento aqui é que o amor, ele não substitui a lei, ele realiza o que a lei sempre quis produzir. Então, a graça, ela nos capacita a amar de verdade. E quem foi amado por Deus, agora pode amar verdadeiramente. Antes, a carne mostrava a velha natureza egoísta, voltada para si. Mas Cristo, ele mostra para nós que amar não é uma regra a cumprir. É um novo modo de viver. Na Galácia, haviam divisões. Judeus e gentios olhavam para o outro com desconfiança. Como o Santista, essa semana, olhou com desconfiança para os palmeirenses aí. Bom, de um lado, operava o orgulho religioso e do outro, o orgulho disfarçado de liberdade. Mas a palavra está dizendo aqui, nenhum dos dois entendeu o evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, no começo da carta, no capítulo 1, ele vai denunciar esse povo, dessa igreja, relatando que eles estão vivendo um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Porque a prova da fé não é a marca do corpo, nem o cumprimento de regras, mas é o amor que serve. E esse desafio continua atual. Hoje o mundo fala muito sobre o amor, mas na hora de praticar, falta entrega. O amor virou tema de música. Legenda na foto do Instagram. Discurso bonito. Mas quando a gente precisa sacrificar alguma coisa, aí esse amor desaparece. E a gente traz isso para dentro da igreja. Aqui existe até zelo, ministério, organização, a gente usa a camisa. Eu sou voluntário, mas às vezes falta o básico, cuidado e amor ao próximo. Dizemos que amamos, mas não queremos perdoar se algum irmão estacionou o carro na frente do meu e me atrasou para me chegar até o almoço depois do culto de domingo. A gente não quer perdoar essa pessoa. A gente fala em empatia, mas a gente não tem tempo para ouvir ninguém depois que o culto acaba. A gente sai correndo, não é verdade? Então, será que o nosso amor também não é esse que é mais falado do que vivido? Será que nós temos defendido a verdade do evangelho, cumprido com as escalas,
batendo ponto no trabalho, batendo metas no trabalho, pagando os boletos da faculdade, da escola, do convênio médico em dia, mas nós temos nos esquecido de cuidar das pessoas. O amor que não serve ao próximo é só intenção piedosa. A palavra nos ensina que boas intenções não transformam ninguém, não toca corações. Eu me lembro uma vez, aqui na Urbana mesmo, quando entrou por aquelas portas antes do culto iniciar, uma pessoa que vivia em situação de rua. Era uma época de frio, e aí ele chegou aqui na porta, ele disse, tem alguma coisa para comer? E aí a gente se ajuntou e deu alguma coisa para ele, e depois ele também veio pedir novamente para um irmão que estava junto comigo, ele falou, será que não tem uma meia também para me dar? E aí, olhando aquela cena, eu fiquei sem reação, o irmão que estava do meu lado falou, olha, a gente não tem roupas, a gente não tem meia aqui, mas se você não se importar, eu tiro as meias que estão comigo agora, que eu estou usando, e eu te dou. E essa pessoa levou essa meia, aceitou essa meia. E o que nós vemos aqui, meus irmãos? Uma expressão verdadeira do evangelho, da graça de Deus que se tornou visível, que se manifestou na vida daquela pessoa. Ele foi servido, ele foi cuidado com aquilo que a gente tinha. A gente não tinha muito, mas a gente serviu com aquilo que tinha. O amor se derramou em cuidado, e a gente precisa buscar esse amor que se derrama em cuidado. Mas onde? Nos lugares que a gente frequenta. Será que você já experimentou servir alguém que não podia te retribuir? Será que você sequer deu um minuto seu para ouvir aquela pessoa? Porque às vezes, muitas das vezes, o amor começa com a escuta antes de ir para a mão, antes de ir para o serviço. Gerson, mas eu tenho dificuldade, muita dificuldade com isso. Eu também tenho, todos nós temos as nossas limitações, mas nós podemos orar ao Senhor. Senhor, transforma o meu amor em serviço, o meu amor em movimento. Eu gosto muito do que diz o cardeal, teólogo, poeta José Tolentino Mendonça, no seu livro Elogio da Sede. Ele diz o seguinte, a caridade não é um sentimento abstrato, é a arte de tornar-se próximo. Amar é aprender, inclinar-se sobre o outro, é dar espaço dentro de nós para que o outro exista. Ou seja, meus irmãos, liberdade é amor em serviço. Onde há amor em ação, o evangelho ganha forma. E depois de falar da liberdade que serve e do amor que se derrama em cuidado, Paulo adverte o que acontece quando esses dois valores se perdem. A triste realidade onde o ego governa e a comunhão se desfaz. Vamos ler o verso 15 do capítulo 15, do capítulo 5. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem mutuamente destruídos. E aqui, quando a gente lê esse verso, a gente fica meio assustado, né? Morder e se devorar, como que isso pode acontecer no seio da igreja? Que rivalidade é essa? Que luta ferrenha é essa? É uma imagem animalesca que o apóstolo Paulo está usando aqui, de uma comunidade que se consome em disputa. Judeus rivalizando contra gentios, porque cada um tinha uma perspectiva diferente. Como eu já falei, uns queriam a liberdade, outros prezavam demais pela responsabilidade. E Paulo está trazendo um alerta aqui. Quando o amor ele desaparece do seio da comunidade, a igreja começa a se autodestruir. É um resultado natural. E o mesmo ambiente que deveria ser casa de graça vira campo de guerra. A liberdade sem serviço vira orgulho. E o orgulho sem arrependimento termina em ruína. Tá, mas qual que é o antídoto? Qual que é o remédio? A gente já passou por ele, a gente já viu um texto lá no verso 13. Sirvam uns aos outros pelo amor. O antídoto para o orgulho, para o egoísmo,
da vida que olha só para si, para os seus próprios interesses, é o serviço. O serviço é uma das melhores ferramentas para fazer morrer a vontade da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, no verso 16, vai dizer: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E por que servir, Gerson? Porque foi para isso que Cristo nos libertou, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou que andássemos nelas. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, quando ele diz: vocês são obra de Deus, vocês são feituras do Senhor. Cristo os libertou, agora vocês podem também servir, vocês podem também praticar boas obras. Então, quando nós servirmos, nós reconhecemos o outro, aquele que está do nosso lado aqui, muitas das vezes, como alguém que faz parte do mesmo corpo. O nosso serviço é a forma mais concreta de olharmos para o outro e dizermos: preciso de você, mão, preciso de você, pés. E quando o corpo serve junto, ele cresce, mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desafios da vida ordinária. Então, nós precisamos dizer, servir a Deus, servindo pessoas com responsabilidade, com disposição, como quem está assumindo esse compromisso de servir a Deus por meio da liberdade que Ele garante a nós. As igrejas da Galácia reuniam ricos e pobres, judeus e gentios, escravos e senhores. O choque cultural era inevitável. Hoje, da mesma forma, hoje não é diferente. Vivemos num tempo de polarização dentro da igreja e fora dela também. A gente quer falar muito, a gente quer ter razão e a gente quer escutar muito pouco. Até dentro de casa, não é mesmo? A gente não quer ceder, a gente quer ter razão, a gente quer estar certo em toda a situação. Às vezes até no ato de deixar o sofá a toalha no sofá, o sapato na porta. A gente quer ter razão, a gente quer dizer que está certo. Mas no trabalho também, o feedback vira defesa. E na igreja, opiniões viram debates. Nós queremos proteger a nossa própria imagem, o nosso próprio conforto, o nosso espaço, o nosso tempo ocioso. A gente, na verdade, não quer viver para o outro. A gente não quer servir o outro. E a gente precisa do quê, meus irmãos? Da obra do Espírito, da vida no Espírito, de sermos guiados pelo Espírito. E se não fosse o Espírito, as igrejas do nosso dia já teriam sido destruídas. Glória a Deus por essa maravilha, por essa obra que o Espírito Santo faz, porque quem sustenta a igreja é o próprio Senhor. E servir é o gesto pelo qual o Espírito restaura tudo aquilo que a natureza pecaminosa, a carne que luta contra o Espírito, tenta destruir. Então nós devemos nos perguntar essa manhã: as nossas atitudes têm construído pontes ou cavado fossos? Quando a gente se senta com irmãos ou com amigos, seja num churrasco, seja num café da tarde, a gente tem falado mais sobre o que nos une ou sobre o que nos separa? Com quem Deus está nos chamando a recomeçar hoje? Olhe na agenda do seu celular, os seus contatos. Se porventura alguém que você se afastou por algum motivo, hoje a gente tem a oportunidade de servir. E servir não exigindo, servir se doando, dando da nossa atenção. Então, qual que é o desafio para os nossos dias? É ter gestos de reconciliação. É servir até mesmo aquele que nos afastamos. Praticar gentileza espiritual. Preferir o outro em honra. Elogiar ao invés de competir.
Gerson, mas tem gente que me irrita. Tem uns palmeirenses que grita quando o Palmeiras ganha do... Você viu que tocou no coração, né? Tem gente que irrita, mas a palavra nos convida a servir até essas pessoas. Vamos orar por quem nos irrita. Porque o serviço começa num coração que intercede, que ora, como a gente orou aqui por essa calamidade pública que aconteceu essa semana. O serviço é onde o solo, onde a comunhão floresce. Tá, vocês se lembram do resgate do soldado Ryan, onde ele se perguntou, será que eu vivi uma vida digna do sacrifício deles? E essa pergunta ecoa também na nossa fé. Será que nós temos vivido uma vida digna do sacrifício de Jesus? Como nós temos levado a nossa vida depois de reconhecer que o Filho de Deus, ele morreu no nosso lugar e nos deu essa liberdade. A verdade, meus irmãos, é que nós jamais seríamos dignos por nós mesmos. Nenhum esforço nosso, humano, poderia corresponder à grandeza do ato, da ação, daquilo que ele fez por nós. Mas o serviço de Cristo, ele nos alcançou. Por isso nós estamos aqui hoje. E nos méritos dele, nós somos feitos dignos e chamados para servir. Vocês lembram quando eu falei que o apóstolo Paulo ensina, a palavra de Deus ensina que o rosto, né, do serviço é o rosto de Cristo? Porque Cristo, ele se tornou servo. Ele é o filho livre que escolheu a toalha. Ele é o rei que governa servindo. Ele é o Deus que venceu, descendo ao mundo dos mortos. Jesus é o modelo da liberdade que serve. E por causa dele, nós podemos servir. Ele nos mostra que servir não é perder liberdade, mas é viver da maneira certa. Na cruz, o serviço se curvou, o amor se derramou e a comunhão nasceu. Por causa do nosso Senhor, hoje nós podemos servir, se envolver, se doar, se gastar no reino. Ele, sendo Deus, serviu até o fim. Então, toda vez que nós servimos, seja numa simples escala, nós tornamos o Evangelho de Deus visível outra vez. Servir a Deus, servindo pessoas, é o chamado de quem foi alcançado pela cruz do nosso Senhor. Nós somos livres para servir, não para viver menos, mas para amar mais o nosso próximo. Então, todos que estão aqui, sem qualquer distinção, seja palmeirense, santista, alto, magro, preto ou branco, todos aqui são importantes, todos aqui devem se amar mutuamente. A graça nos liberta para servir uns aos outros. O amor nos move ao cuidado que se derrama. E o serviço promove a comunhão. E quando a igreja vive assim, quando nós vivemos assim, o mundo vê Jesus. Porque tudo aquilo que fazemos é sobre Jesus. Não é isso que a gente fala dominicalmente, não apenas nas palavras, mas nos gestos, nas atitudes, no cuidado real. Servir, então, meus irmãos, é o modo como Deus, ele continua amando o mundo através de nós. Como cantamos aqui, através das nossas mãos, através dos nossos pés. Esse é o chamado à liberdade que nós recebemos. Servir a Deus, servindo pessoas. Se você recebe essa palavra no seu coração, se você assume esse compromisso com o teu Senhor, se você professa essa fé que serve, que se transforma em prática, curve a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque
o Senhor nos advertiu, o Senhor nos alertou para alguns perigos da nossa caminhada, Pai. Muitas das vezes a gente quer vencer debates, a gente quer ter razão, a gente quer buscar os nossos próprios interesses, a gente nem se preocupa com o nosso irmão. Sequer a gente consulta ao Senhor em oração antes de tomar decisão, antes de agir, de fazer alguma coisa. Por isso nós pedimos perdão, porque o nosso coração, ele é enganoso, porque muitas das vezes nós nos esquecemos de que nós temos uma responsabilidade a partir da obra que o Senhor cumpriu e garantiu. Nós temos a responsabilidade de usar a nossa liberdade para servir, para cuidar do outro, para servir ao Senhor, servindo pessoas. Senhor, nos capacite por meio dessa palavra, que ela encontre solo fértil em nosso coração, produzindo frutos, e que o nosso amor saia do discurso bonito, saia da legenda do Instagram, saia das músicas que cantamos e se transforme em ações concretas, reais, que alcançam a vida do outro, que transformam a vida do outro, Pai. Senhor, clamamos para que o Senhor nos faça como igreja ser mãos e pés de Jesus, para mostrar do amor de Jesus, esse amor que não considerou, Pai, ser igual a Deus, mas que assumiu a forma de servo e foi obediente até o fim, até a morte de cruz, e nos trouxe nova vida e nos mudou a direção do nosso coração. Pai, quero te pedir isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Nos ajude na caminhada, nos ajude a servir, a amar mais, a ser, Senhor Deus, pessoas que entendem que nos méritos de Cristo nós podemos fazer boas obras. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.